Olá, bem-vindo mais uma vez à aula de Fisioterapia e Esquizofrenia. Essa é a parte 2 da nossa videoaula. Eu sou Fabiana, professora do módulo de Clínica Fisioterapêutica em Neurologia e Psiquiatria, e antes de iniciarmos, eu quero convidá-lo a refletir sobre o que nós conversamos antes, na primeira parte da videoaula. Nós terminamos aquela videoaula falando sobre a reflexão do papel do fisioterapeuta no cuidado de pacientes com esquizofrenia. Lembra desse slide? Podemos pensar em uma linha de cuidado que nos envolva como parte do time? Pois bem, mas antes então de falarmos sobre essa segunda parte, eu queria convidar você a revisitar os pontos falados na primeira parte, tanto as definições em esquizofrenia, entendendo que é uma doença que envolve o sistema nervoso central e cada insulto que está relacionado, né, a um evento psicótico com esse paciente pode trazer dano sim neuronal, e exames de estudos em neuroimagem mostram haver alterações tanto estruturais quanto funcionais em cérebro, como por exemplo alargamento de ventrículos, alteração de volume cerebral e de funções também relacionadas. Então, existe uma doença, um insulto cerebral, e é uma condição crônica de saúde. Existem alterações em longo prazo de cognição, e existem, além dos efeitos positivos e negativos, que carregam consigo um impacto grande nessa saúde, na condição desse indivíduo, né? E que podem influenciar os diferentes domínios de funcionalidade humana. Também existe o problema de saúde física, que traz consigo uma demanda grande e que muitas vezes não é abraçada de maneira adequada. E aí, quando a gente fala do cuidado, da linha de cuidado conosco, eu quero trazer para vocês evidência, como a gente já conversou sobre isso em depressão e também em uma linha mais geral na psiquiatria. É isso que eu quero te sensibilizar, usar de exercício terapêutico como parte dessa fundação ou desse tripé que a gente discute, que existe sim a abordagem farmacológica e ela é fundamental nesses casos, e especialmente em sintomas positivos, ela traz um efeito favorável para esse indivíduo. Existe a intervenção psicossocial também fundamental para ajudar esse indivíduo e também o seu próprio familiar, mas intervenções que envolvam o estilo de vida, elas também são fundamentais e mostram, dentro de abordagens não farmacológicas, ser uma estratégia importante para conseguir trazer o cuidado adequado para esse paciente. E nós temos evidência, eu trouxe algumas para vocês, como por exemplo essa revisão sistemática do Simon Rosenwald de 2014, se não me engano, que mostram um grande efeito do tratamento baseado em atividade física para reduzir sintomas psicóticos em favor de intervenções dessa natureza, mas que envolvam exercícios físicos como estratégia de tratamento adjunta ou somativa a essa população. Esse outro estudo eu deixei disponível para você no SIGA. Ele é uma atualização de uma revisão sistemática e que trata de benefícios de um programa de fisioterapia dentro de um contexto de cuidado multidisciplinar de pessoas com esquizofrenia. A publicação original é de 2011, se não me engano, na revista Physical Therapy, que é uma revista de grande impacto na nossa área, e essa é uma atualização dela, mas que, em linhas gerais, traz a fisioterapia como um componente valioso para essa abordagem multidisciplinar, ajudando sintomas tanto psiquiátricos, físicos e também aumentando a qualidade de vida do paciente que está engajado em um programa dessa natureza. Exercícios aeróbicos de força e yoga reduzem sintomas psiquiátricos e melhoram a qualidade de vida relacionada à saúde, dentro das diversas modalidades que a gente pode conversar aqui. Existe também evidência recente para que o uso de relaxamento muscular progressivo seja útil para reduzir a ansiedade e sofrimento psicológico nesses indivíduos. Lembra quando a gente falou da vulnerabilidade individual diante de eventos estressores, e o uso de relaxamento e de estratégias que integram corpo e mente podem ser úteis para esse paciente saber lidar melhor com o seu nível de ansiedade diante de estresse.
ou situações estressoras, né? E existem estudos preliminares sobre o uso de Tai Chi e outros tipos de abordagem como modalidade de tratamento, mas ainda não existe uma evidência robusta nesse sentido. E eu queria te convidar a ler esse estudo, não vou me detê-lo aqui, mas é importante que você veja as diferentes possibilidades que têm sido investigadas como ferramentas terapêuticas para pessoas com esquizofrenia em um contexto de abordagem interdisciplinar e interprofissional. Eu trouxe outro exemplo de revisão sistemática também sobre exercícios, em especial exercícios aeróbicos, que são a modalidade que a gente tem mais força de evidência para essa população, seguida por exercícios resistidos. Mas exercícios aeróbicos são favoráveis também para a melhora da função cognitiva desses indivíduos. Essa revisão sistemática de 2017 traz nessa figura, nessa imagem, à esquerda o nome dos estudos individuais e os dados de estatística de cada um deles, e depois você tem aí uma representação gráfica do efeito da intervenção proposta, se isso favorece ao exercício ou ao controle em termos de melhora de funcionamento cognitivo. E você, no quadradinho, vai vendo efeitos individuais que podem tendenciar mais para exercício ou mais para controle, mas quando combinados esses resultados, que aí você vê esse losango ou esse diamante em preto, você vê que a intervenção ela favorece ao exercício quando a gente pensa em melhora de funcionamento cognitivo nesses indivíduos. E, finalmente, eu trouxe também essa revisão sistemática que mostra que exercícios dentro de um programa terapêutico melhoram o condicionamento cardiorrespiratório em pessoas com esquizofrenia. E é interessante que esses efeitos eles são importantes por meio de prática supervisionada de exercícios físicos usados estrategicamente para tratamento, supervisionados por fisioterapeutas, por profissionais da área de fisiologia do exercício e educação física. Então é importante a supervisão. Pois bem, aqui são alguns exemplos, né? E eu trouxe alguns exemplos para você ver que o tratamento com exercícios tem trazido benefícios em diferentes esferas da saúde. E o uso de atividade física para o programa de intervenção desses indivíduos melhora a saúde física e reduz sintomas psiquiátricos e também trabalha em aspectos de funcionamento social desse indivíduo. Então, vamos pensar que existe um espaço importante em que o fisioterapeuta pode ser ponte por ser apto a promover saúde, promover atividade física e trazer o olhar de cuidado em condições crônicas e condições complexas de saúde, integrando saúde física e mental. Existe evidência para usarmos de cinesioterapia como fundamento de cuidado, visando funcionalidade. E eu trago aqui para vocês algumas recomendações para que sejam tidas como alvo para pessoas com esquizofrenia e que foram delineadas por fisioterapeutas da Organização Internacional de Fisioterapia em Saúde Mental e Transtorno Psiquiátrico. Então, o que eles recomendam? Todos os pacientes com esquizofrenia devem evitar a inatividade física. Alguma atividade física é melhor do que nenhuma e pacientes que participam de qualquer atividade física vão ganhar alguns benefícios para a saúde. Pelo menos 150 minutos por semana de intensidade moderada ou 75 minutos de atividade de intensidade moderada vigorosa em termos de componente aeróbico é importante para benefícios substanciais em saúde. E essa atividade ela deve ser feita pelo menos em períodos de 10 minutos mínimos e podemos espalhar essa atividade ao longo da semana para ajudar a evitar a fadiga excessiva. E para benefícios adicionais, esse paciente deve ser encorajado a aumentar o seu nível de atividade física aeróbica para até 300 minutos, quando combinados aí intensidade, quando a gente fala de intensidade moderada, ou 150 minutos em atividade aeróbica de intensidade vigorosa. E, além disso, a recomendação é de que os pacientes com esquizofrenia realizem atividades de fortalecimento muscular que sejam de intensidade pelo menos moderada, em que envolvam todos os principais grupos musculares
em 2 ou mais dias na semana, entendendo que a nossa abordagem quer tratar da saúde física e funcional desses pacientes. E é interessante falar dessa recomendação, porque a gente sabe, a gente discutiu em sala de aula, que apenas falar, tudo bem, vou colocar a atividade física como estratégia terapêutica nesse programa. Falar só isso não é suficiente. É preciso fortalecer de maneira estruturada a base dessa modalidade de intervenção, assim como as outras bases que são importantes para a abordagem desse paciente. E aqui existem então recomendações para que você tenha alvos e consiga estabelecer metas específicas e mensuráveis com esse paciente. Muito bem. Mas aí chegamos em um ponto e que falamos brevemente em depressão, falamos brevemente nos nossos primeiros encontros e eu quero conversar aqui para abrir a porta para o nosso fórum. Nós queremos falar sobre o desafio da implementação. Temos evidência, temos recomendações para traçarmos as nossas metas, mas eu queria que você parasse aqui e pensasse um pouquinho para visitar talvez algum caso que você já tenha acompanhado em CFTO, em Saúde da Mulher, em Geronto, ou qualquer outro módulo ou experiência clínica que você tenha tido. Você já teve que recomendar algum programa não supervisionado, algum programa de atividade física para um paciente e apresentou dificuldades para a sua implementação? Seja porque o paciente tinha um nível de dor importante, por questões de comunicação, de idade, por fatores sociais ou mesmo fatores estruturais relacionados à condição de saúde. Aqui a gente precisa pensar nisso quando se trata de esquizofrenia, né? Pensem aí nessa sua experiência e se você teve dificuldades ou barreiras quando promoveu ou tentou promover atividade física. Porque nós precisamos entender as metas que são importantes para o paciente, mas também os fatores que vão levá-lo a engajar ou não a uma intervenção terapêutica baseada em atividade física e exercício físico. E eu trouxe um exemplo aqui que é muito legal de ler, com a autoria de Ho em 2018, a publicação, que perguntou para uma turma de pessoas com diagnóstico de esquizofrenia e que era engajado regularmente em programas de atividade comunitárias, por que você faz exercício? E aí eles falaram algumas coisas e na análise do discurso deles foi bem interessante dizer que a razão principal para exercício foi a autoimagem, seguida bem próxima à saúde física e psicológica. E dentre os efeitos psicológicos mais citados foi de que o exercício físico é o mais útil para melhorar sintomas de humor e de cognição. Então, achei muito interessante porque esses autores trazem para a gente uma visão do paciente, do indivíduo com esquizofrenia e nos ajudam a pensar quando a gente traz para o nosso paciente essa discussão. Por que fazer um programa de atividade física e de exercício como parte da minha abordagem de tratamento da esquizofrenia? E não somente entender o porquê, né, da motivação de fazer ou se engajar em um programa assim, nós precisamos entender, assim como eu te fiz essa pergunta sobre barreiras, quais seriam as barreiras enfrentadas por indivíduos com esquizofrenia, quais seriam os facilitadores e estratégias para que essas pessoas possam se engajar em um programa terapêutico que envolva atividade física e exercício físico. A gente precisa dar contexto para esses pacientes e aí eu te convido a ler esse material. Eu sei que algumas colegas até já postaram no nosso fórum para tirar dúvidas, para que eu pudesse gravar esse momento, e é muito interessante a gente pensar, então, em barreiras que podem estar relacionadas às comorbidades, podem estar relacionadas ao uso de medicamento que pode deixá-lo mais sonolento ou que pode alterar alguns aspectos cognitivos, podemos falar de estigma, mas a ideia aqui não é só
pensar nas barreiras e é muito importante refletir sobre elas, por isso eu te convido a ler esse artigo. Mas a gente vai discutir em fórum também os facilitadores e estratégias para que a gente consiga de fato implementar essa programação terapêutica, né? Nós queremos trabalhar com esse paciente para que ele consiga ter habilidades e competências para usar de tratamento por meio de exercícios. Então não basta falar que existe evidência, mas a gente precisa estabelecer com ele a importância e a motivação para isso, para que de fato ele tenha adesão à sua proposta. E aí, qual seria então o desafio para você? O que você acha que seria mais difícil de trabalhar em termos de barreiras com esse paciente? Que tipo de habilidades você precisa desenvolver? E aí eu estou falando aqui de pacientes com esquizofrenia, mas isso pode até se ampliar para pacientes com depressão ou para pessoas com condições crônicas de saúde, em que a gente precisa fazer parte ou desenvolver habilidades para implementar o programa, né? Nós precisamos fazer parte do processo motivacional. Quando a gente estabelece metas, estabelece o plano, não é apenas fazer a prescrição e deixá-lo, né? Nós precisamos fazer parte desse processo que traz informações sobre o porquê ele está engajado naquele programa, qual é a meta que ele visa alcançar. E para isso nós precisamos estudar mais. Eu te convido a ler sobre teoria da autodeterminação, a ler sobre entrevista motivacional. Você já ouviu falar disso? É muito usada hoje em dia em condições como diabetes, para reduzir ou para que a pessoa possa parar de ter hábitos não saudáveis, como o uso de tabaco e de drogas, e também em psiquiatria. Nós precisamos então treinar e ler e nos habilitar para entender que nós fazemos parte de um processo motivacional se queremos promover atividade física e exercício físico como estratégia terapêutica para esse indivíduo. Então, não basta só avaliar, é preciso sim avaliar sinais físicos relacionados à saúde desse indivíduo, aconselhá-lo a respeito de atividade física, acordar planos terapêuticos em comum acordo que sejam relevantes como metas para esse indivíduo. Então já nos lembra aí de aliança terapêutica, né? A gente já discutiu sobre isso em uma outra oportunidade. Nós precisamos dar suporte com o nosso plano, porque estratégias supervisionadas têm trazido efeitos relevantes para essas pessoas e precisamos arranjar um acompanhamento ou monitoramento em longo prazo desse indivíduo dentro do nosso serviço. Então, nós estamos falando sobre isso e lembrem aqui que a gente já conversou, nós queremos sensibilizar você como fisioterapeuta, claro, mas como um fisioterapeuta que trabalha sob a ótica da saúde coletiva. Você com certeza vai ouvir falar bastante, se ainda não ouviu, de Bispo Júnior e desse trabalho que ele tem de 2010, mostrando o papel do fisioterapeuta em saúde coletiva. Sei que temos professores muito habilitados e que vão conversar com vocês aí ao longo dos semestres, mas basicamente na saúde coletiva o fisioterapeuta vai atuar principalmente no desenvolvimento de hábitos de vida saudáveis que incluem o que a gente está conversando aqui, a prática de atividade física regular de uma maneira que é de corresponsabilidade, de que a responsabilidade não é só do físio, mas sim também do indivíduo e da sua comunidade. E é muito legal pensar nisso na saúde, na atenção básica, né, na atenção primária, e a relevância que o fisioterapeuta tem para contribuir para promover saúde e desenvolvendo essas habilidades e competências individuais, e também ficar de olho no contexto social. E quando eu falo de olho, é monitorar e estruturar isso dentro do contexto da equipe, da sociedade ali, para que o paciente tenha condições e suporte dessa promoção de saúde, dessa promoção de atividade física. E é claro, nós não estamos aqui invalidando o nosso papel do uso de exercícios terapêuticos, né, do uso das nossas intervenções para reabilitação, mas também tendo um olhar para o controle de risco. Lembrem-se que essa população ela é uma população de risco para eventos cardiometabólicos, dependendo da medicação, para eventos
em sistema nervoso central, nível extrapiramidal, ou mesmo pelo próprio insulto cerebral. Em longo prazo, esse paciente pode ter prejuízos grandes. Então, é preciso que você entenda que a atividade física e o exercício podem ser úteis tanto como estratégias para controle de risco, quanto para controle de danos nessas pessoas. E é legal pensar nisso porque o NICE, que tem um guideline aí no Reino Unido que fala da importância da atenção primária para monitorar a atividade física desses indivíduos, né? E traz o papel e a responsabilidade não só para o médico, mas para outros profissionais de saúde que atuam na atenção primária, e que é nosso papel monitorar a saúde física de pessoas com esquizofrenia. E quando a gente fala de monitorar, é tanto em nível de atenção primária, quanto estabelecer o vínculo com os serviços especializados, mas sem tirar a nossa responsabilidade. E essa checagem em saúde deve envolver os riscos ou os problemas que são comumente vistos com esse paciente, como a gente já falou, inatividade física, alterações cardiometabólicas que envolvem diabetes ou pré-diabetes, hipertensão arterial sistêmica, obesidade ou risco para a obesidade, como exemplos, e que seja feito de uma maneira mais precoce possível. Então, é muito interessante ver que isso vai de encontro com o que o Bispo Júnior coloca para a gente no papel da saúde coletiva, e que oportunidade a gente tem para que na atenção primária possamos trazer suporte à saúde física e funcional desse indivíduo dentro de um planejamento terapêutico integrado. Então, as intervenções em estilo de vida devem fazer parte do tripé de cuidado desse indivíduo. E para isso, nós precisamos garantir um acesso frequente a contato presencial com um profissional de saúde, que exista um componente educacional estrutural para que, de fato, a atividade física e o exercício sejam parte da estratégia e não somente um aconselhamento genérico. Dentro da oportunidade da atenção primária, devemos desenvolver espaço para que exista a sessão de atividade física estruturada e monitorada, e que a gente consiga facilitar mudanças de comportamento nessa população. Aí sim, nós vamos conseguir colocar essa base como fundamento também da abordagem terapêutica desses indivíduos. Eu finalizo então, para você não esquecer, e citando o Simon Rosenbaum em trabalho de 2020 agora, em que eles colocam que nós precisamos expandir a força de trabalho tradicional por meio de mudanças na educação e na cultura, para incluir exercícios, para incluir, na verdade, profissionais bem treinados na prescrição terapêutica de exercícios, profissionais bem treinados para a prescrição de dieta e de intervenções que envolvem o estilo de vida, sendo então isso fundamental para proteger a saúde física de pessoas com doença mental. E aqui eu direciono esse discurso do Simon e de colaboradores de que para proteger a saúde física e funcional de pessoas diagnosticadas com esquizofrenia. Eu te espero no nosso fórum junto com o Saulo, e também me coloco à disposição para dúvidas ou comentários sobre o tema. Bons estudos e até a próxima!